Fala, fãs de vôlei do Saque Viagem. Estamos aqui com mais um entrevistado especial. Hoje o papo é sobre seleções de base. A seleção brasileira masculina sub-19 vai disputar um mundial no Irã no final desse mês, começa dia 24. E estamos aqui com o técnico Fabiano Ribeiro, mais conhecido como Magu. Magu, quero te agradecer pelo tempo destinado a nós. A gente já fez uma cobertura do Mundial Sub-20, né, do Ayrton Cabral no feminino. Agora vamos acompanhar vocês. Depois tem mais duas seleções de base também. E a gente quer dar esse espaço, porque o fã de vôlei, pelo menos na nossa audiência, além da adulta, eles acompanham muito as novas gerações, querem saber quem vai chegar no adulto, quem pode vingar. Então eu queria, nesse papo aí, primeiro que você deixasse uma mensagem inicial para a gente depois conversar um pouquinho sobre esse seu time aí que vai disputar o Mundial. Tá legal. É um prazer, Rafael, estar falando com você, estar falando com todos que acompanham o canal, né, que fazem parte, e os amantes do voleibol, que gostam do voleibol, que gostam de discutir o voleibol, né, é importante isso, eu acho muito importante a gente discutir, falar sobre vôlei, né, então fica aqui o meu agradecimento também de a gente estar podendo falar sobre não só a categoria sub-19, mas a base do Brasil, né, do voleibol brasileiro, que é muito importante, né, que é o alicerce pro grande holofote que é lá em cima, que é a seleção adulta, né? Então, obrigado por esse nosso bate-papo hoje. Espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana aí entre nós. Boa, Magu. A primeira pergunta que eu quero saber de você, como que foi essa preparação, né? A gente está, o Brasil, né, já aconteceu isso também com o Sub-20 do feminino, com uma dificuldade por causa da Covid, né? Não teve competição oficial, vocês nem tiveram jogos oficiais, né? Vão fazer 3 amistosos agora na Bulgária. Então, como que foi essa preparação para já essa viagem que acontece na segunda-feira e depois esses amistosos? Então, Rafael, é claro que não é a preparação ideal que nós gostaríamos, mas a gente tem que estar se adaptando ao momento, entendeu? E se nós aqui ficarmos chorando, reclamando e aqui a gente não conseguiu fazer certas coisas que nós poderíamos ter feito, a pandemia isso não é uma desculpa, não é uma muleta para nós, nem para ninguém, né? Ela veio e ela interferiu em muitas seleções, né? Então aproveitar, fazer o nosso melhor com o que a gente pode fazer nesse momento, né? Trazer coisas boas, né? Tentar errar o menos possível com convocações, com cortes, né? Isso é muito delicado também, e confesso a vocês, nesse momento, então, é mais difícil, porque a gente não viu esses garotos jogarem, né? Então, isso tem que ficar muito claro, né? É complicado para nós isso também, fazer uma avaliação. Então, a gente tenta ser bem, tanto que nós estamos com 3 jogadores ainda, falta um corte ainda, né? E estamos viajando na segunda-feira. Então, é bem complicado, mas, cara, temos que trabalhar com isso, temos que saber trabalhar com isso, né? Não, como eu falei, não adianta a gente ficar reclamando, e sim a gente tem que atuar da melhor maneira possível, junto com a CBV, nós, né, um time, né, tentar fazer a melhor preparação que a gente consegue nesse momento, né, tão delicado, né, a gente está complicado para sair para fora, né, o brasileiro, né, paciência, vamos trabalhar aqui, fizemos alguns jogos, alguns amistosos aqui, né, foi bacana, fizemos com a juvenil aqui no centro de CDV, né, no Saquarema. Então, o importante é fazer o melhor possível para esse momento, né? E foi isso que nós fizemos. Eu acompanhei aqui por meio dos releases, né, que a gente recebe aqui da CBV, que você fez uma convocação inicial com 12 nomes, né, e com 25 convidados, e dentro desses 25 você tirou uma outra convocação, acho que, se não me engano, de mais 12, né? Conta para quem não conhece como que funciona esse processo digamos, de peneira, de convocação. Os primeiros 12 já convocados, aí você faz uma lista de 25 para pegar mais alguns. Conta como foi esse processo. Então, como eu te falei, né, explicar a vocês, né, é uma situação, geralmente a gente já conhece alguns meninos dessa geração, né, já conhecia alguns meninos dessa geração, porque a gente já vem mapeando esses garotos há 2, 3 anos atrás, né, desde que eu cheguei, o primeiro campeonato brasileiro que eu fui acompanhar foi essa geração, né, alguns garotos aqui, né, que estão aqui, né.
Então a gente já tem essas informações desses meninos através de outros treinadores, dos campeonatos brasileiros, dos CBIs, né, entendeu? Dos clubes. Então a gente faz um levantamento, né, desses nomes, e em cima disso a gente programa a nossa convocação. Como eu falei para você, foi um ano difícil, porque a gente não viu esses garotos atuarem, a gente tinha visto há 2, 3 anos atrás, mas no ano, para a gente convocá-los, eles não jogaram, entendeu? Então a gente seguiu, por isso, até um número maior de convocados, né? Entendeu? Não de convocados, de convidados, né? Convidados para nós, porque nós temos uma lista, a gente faz um levantamento desses garotos por posições, né? Temos todos o nome desses garotos aqui, uma ficha com esses garotos, né? Porque eles já passaram por um processo de avaliação em anos anteriores, né? Na situação de no início do ano, a gente faz não é uma peneira, né? É uma avaliação aqui no centro de treinamento, 2 semanas. Então, dentro desse período, a gente traz 2 grupos distintos, né, da categoria, né, e avalia esses garotos durante esses 15 dias, esses 2 grupos de 20 garotos, né? Então, no total de 40 garotos, por aí, um pouquinho mais podendo ser, né? Então, a gente tem uma ideia, uma noção, só que, como a gente não os viu jogar, né, na temporada passada, em virtude da pandemia, como todo mundo sabe, a gente tentou entrar em contato com os treinadores para saber como é que eles estão, esses garotos. A gente tentou errar o menos possível para trazê-los, né? A gente tinha algumas informações, né, de os garotos que estavam em treinamento nesse período, né, na Superliga, né, que era o caso do Thierry, o caso do Ramon, o caso do Marco Júnior, né, o caso do outro garoto que estava aqui, o Marcos, né, o ponteiro do Sada. Enfim, esses garotos participaram de uma Superliga ou Superliga B, entendeu? Então, esses garotos a gente sabia que estavam em atividades, estavam em treinamento, né? Então, a gente já tinha uma noção. E daí foi permeando, foi vasculhando, conversando com vários treinadores, né, para saber informações de outros atletas, para que a gente tentasse errar o mínimo possível, né, para essas avaliações e convocações. Magu, eu peguei aqui, vai ser seu segundo mundial na categoria, né? Você teve em 2019. Mas acho que a galera tem mais em mente o seu trabalho agora no Montes Claros, né, na última Superliga, e que vocês quase conseguiram ali, fizeram jogos duros contra Taubaté, né? Fizeram partidas que dificultou muito o atual campeão da Superliga. Então, para a galera saber assim, qual o estilo de jogo que você gosta, o que a gente pode esperar dessa seleção nesse Mundial? É um time parecido ali com de estilo de jogo, assim, muito volume de jogo, um time que dificilmente deixa a bola cair, como foi ali no Montes Claros? Pois é, Rafael, a gente é muito do grupo, né, cara? Se o grupo conseguir, são garotos esses, estão em formação, né? É diferente de trabalhar, de a gente fazer uma comparação com o trabalho de Montes Claros, né? Com o trabalho numa equipe adulta, né? É óbvio que a gente tem um conceito de jogo, tem uma ideia, mas a gente tem que ver até que ponto esses meninos conseguem fazê-la, entendeu? Então, são garotos extremamente interessantes, futuro, entendeu? Até garotos que nós tivemos que fazer a dispensa, só para vocês terem uma ideia, de levantadores, a gente teve 8 garotos passando por aqui, nesse processo. 8, né? Dentre desses 8 garotos interessantes, né? 11 ponteiros, né? Ainda teve ponteiros que ficaram de fora. Tem bastante gente, tem bastante garoto interessante de perfil, entendeu? Eu digo, altura, alcance de ataque, né? Agora resta para esses meninos o quê? Jogar, né? Precisam jogar bons jogos, né? Para desenvolver. E a gente a gente faz o nosso melhor com esses garotos aqui, até ver o que eles conseguem assimilar, entendeu? É muito diferente da categoria adulta, né? Não é a mesma coisa que um adulto. São garotos ainda em formação, que são garotos muito interessantes, né? Que a gente acredita. Tem garotos interessantes no sistema defensivo bem estruturado, por exemplo, são garotos altos, mas que agora, nesse momento, alguns têm muita dificuldade para defender, entendeu? Porque, tem
o Maicão 2,14, o Arthur Bento 2,6, o Carlos 2,4, entendeu? São garotos 2,5 oposto, né, os centrais, então eles são caras mais altos, então vão ter mais dificuldade nessa claro, né, entendeu? Para esse momento, né, e com desenvolver, né, dentro da carreira deles, com o passar do tempo, eles vão evoluindo nisso. Então, mas a gente tem essas situações de caras altos, e não somos só nós os altos, né? As outras equipes também são altas, né? Vi de Itália, vi de Polônia, vi de a seleção do Irã, o campeonato vai ser no Irã, então a seleção do Irã provavelmente seja uma grande candidata aí ao título, né? Então, pô, esses garotos, assim, né, a gente tem um bloqueio muito alto, mas ainda com algumas dificuldades, né, que até passa pela situação de não jogar, né, dentro de um processo de amadurecimento e desenvolvimento desses garotos. Então, nós temos que entender isso, né, é difícil para nós também, às vezes, pô, mas o garoto não consegue, né, ele não consegue fazer ainda isso, mas ele tem possibilidades, entendeu? Tanto que isso nesse momento, a nossa missão é revelar esses garotos para a seleção juvenis e para as seleções adultas. Vide aí essa próxima convocação do Renan para Sul-Americano, né? A gente fica contente também pelo garoto, né? O Adriano, que fez uma Superliga legal, né? E está despontando, e tem outros garotos ali interessantes dentro do processo, né? Que vão despontar, que vêm despontando e que vão despontar, né? Isso também vale muito pelo trabalho que eles fizeram e vão fazer dentro dos clubes ou seguir a carreira deles, né? É importante o jogo, de participar, de estar decidindo, né? Então, cara, eu te falo mesmo, é uma incógnita pra gente, assim, verdadeiro. Por exemplo, você vai jogar um campeonato mundial onde todos os jogadores, o primeiro jogo deles, oficial, vai ser no Mundial. Vai ser no Mundial, né? Então isso é cruel, é cruel, mas paciência, é aquilo que eu falo, é o momento que a gente está e não vamos ficar reclamando, vamos trabalhar e vamos curtir, entendeu? Pelo menos curtir para jogar, entendeu? Vai ser difícil pra caramba, mas que seja difícil para os outros também, entendeu? Que a gente possa fazer difícil para os nossos adversários também, né? Mas eu tô bem assim, eu tô bem tranquilo e com relação até de a gente promover garotos interessantes para um futuro, entendeu? Para um futuro da seleção, né? Eu acho muito importante isso também. A vitória é importante, ganhar é importante, tá no pódio é importante, é óbvio que é importante sim, mas também é importante você tá com um grupo que você olha e fala, ainda não está amadurecido, e tem isso, cada um tem o seu tempo de maturidade, né? Então é esperar deles que a gente faça o melhor. A gente vem trabalhando bastante agora, muito sistema, né, side-out, ataque, passe, ataque, né, o tempo inteiro com eles agora no final e jogar, né, a gente tá sem jogo, então jogar, fazer jogos, treinos aí com pontuação com eles, sets, entendeu? Então, conseguimos fazer aqui uns amistosos com a seleção juvenil, como eu falei, então esperar deles que eles curtam, pelo menos, né, estarem lá no Mundial e deixar fluir também, entendeu? Porque a cobrança já é grande para tudo quanto é lado aí, né? Então, eles têm que ter essa tranquilidade para poder desempenhar o voleibol deles. Mas eu falo, né, é difícil essa comparação com o adulto, ela é insana, assim, ela não tem. O infanto é infanto, são garotos interessantes, como eu falei, o Arthur aí, uns garotos 3,50 de ataque, né, alcance de 3,50, se pegar 3,50 no ataque, né, um garoto aí é interessante, né, só que eles são infantos, eles não são adultos, entendeu? Às vezes alcança até, estão saltando, pegando a bola mais alto que os caras do adulto, alguns jogadores aí, né, não digo da seleção, mas no mundial, né, mas são garotos, cara, que vão fazer uma coisa espetacular e daqui a pouco vão, perdendo essa. E isso vão oscilar, né, natural da formação. Isso daí que a gente tem que entender, até pela situação, né? Ainda mais agora, você imagina, né? Você vai fazer o teu primeiro jogo com um garoto de 17 anos aí, 18 anos, né, lá no Mundial, e nós estamos numa chave bem complicada, né? Bem forte, bem interessante para jogar. Eu acho que isso é bacana. Itália, República Tcheca, Bielorrússia e Colômbia, né? Na nossa chave só está o campeão europeu e o vice-campeão europeu, né? Então vai ser bem interessante, vai ser bacana, e eu espero que a gente
consiga representar bem e fazer bem o nosso papel lá. Vai ser pegado desde o início, digamos, Sim. um grupo da morte para vocês logo Sim. no começo. Sim, Você um falou grupo... do Adriano Xavier, ele que deve estar também na lista. Eu vi que ele está na lista do Giovani para o Mundial também, né? Então não sei como vai ser isso. Sim. Então é uma Eu experiência acredito legal que para ele jogar no adulto e depois. ele vai para o Sul-Americano e retorna para ir para o Mundial né, do juvenil. Então, isso é muito, muito legal, né? Entendeu? E escolhas legais, né, que ele fez, né? Uma passagem, né, por Canoas, depois do Mundial Juvenil, do Mundial Infanto, um crescimento ali dentro, sangrou, sofreu, né, aprendeu, né, jogou, ficou no banco, foi bem, foi mal, oscilações normal, era infanto ainda, e não vai querer, não aparecem assim muitos Lucarellis e Gilbertos e Dante assim o tempo inteiro, né? Tem que dar paciência, tem que ter paciência. É um garoto que daí em Itapetininga jogou o que vocês viram jogar, entendeu? Mais solto, mais tranquilo, né? Então tá crescendo, tá aparecendo um garoto interessante para o futuro, né? Então que tenha sucesso aí na sua sequência e a gente buscar outros garotos aí para ter essa renovação, né, na seleção adulta. Magu, na nossa audiência tem uma preocupação maior com a renovação no masculino do que no feminino, né? Então, a gente, no início do papo, você deu até um panorama legal na questão que você começou com 8 levantadores interessantes. Antes do nosso papo, eu estava com uma lista de 4 aqui, já reduziram para 2, mas tem essa preocupação também em relação à sucessão do levantador, né? A gente tem o Bruno, que está titular da seleção há um tempo, tivemos um período também o Rafa, o William, agora tem o Cachopa, mas parece que uma das grandes preocupações é essa sucessão na posição de levantador, né? Aí eu queria que você me falasse mais no geral, né? Tem também os meninos do Giovani, tem a sua, você falou que você precisou cortar 6, né? Então, como está essa questão do levantador na base do masculino? Cara, por exemplo, eu fiquei surpreso até, né, por essa categoria, a categoria anterior, né, a geração anterior, a gente não tinha tantos garotos jogando na função, né? A gente tem o Gustavo hoje, que tava jogando, tá no Minas, né, e tá com a seleção juvenil aqui, né, que foi o levantador da Sub-19, é um garoto promissor, interessante, anterior, né, é o Hendrick, se eu falei o nome certo dele, mas é um menino que está no SAD, é o segundo levantador do SAD, é um garoto também bem interessante, né? Tem uma personalidade forte até, né? Mas é um garoto muito bom, é um garoto interessante, né? Para futuramente, né? Então, o levantador ele é uma posição que não é de um dia para outro, né? Certo? Por isso que eu comento muito das escolhas desses garotos, né? De escolhas para... Até pode ser, tem gente que não vai gostar do que eu falo, mas eu acho que é uma posição que precisa jogar para amadurecer. Vide aí o Bruno, né, vide o William, né, que jogou, buscou, foi para a Argentina, jogou muito lá, entendeu? O Bruno também sempre buscou o seu lugar para jogar, né, entendeu? Então, o Rafa, então são garotos que precisam estar sendo protagonistas em algum lugar, entendeu? Né? Vide na categoria deles, ou em alguma categoria um pouco mais acima, ou na categoria jogando contra times adultos, ou contra times juvenis, né? Então, eu acho que isso tudo é processo, né, Rafael? Isso tudo ter também, não passar a carroça na frente dos bois e ter calmaria, né? Ter calma, né? Mas esses meninos precisam jogar, eles precisam estar atuando, né? Para se desenvolver. Esse é meu pensamento e a minha opinião, né? Boa, Magu. Em relação aos centrais, né? Os centrais do seu elenco, pelo que eu vi aqui, são 2 meninos de 2,5 m e um abaixo de 2 metros, acho que tem 1,96 m. Como que você vê essa questão da estatura também nessa posição? Como que você olha? Muito se fala em estatura em todas as posições, né? Mas especificamente nos centrais. E os caras melhores do mundo não tem 2 metros, né? Os caras, né? Vide agora a Olimpíada, Engapé não tem 2 metros, né? Né? Giba não tinha 2 metros, né? Então, Kira ali não tinha 2 metros, então
o pessoal, Bernard não tinha 2 metros, Hall da Fama, jogadores decisivos, enfim, eu acho que isso né, ela é importante, mas saber que os abaixos aí né, hoje 1,96 m é baixinho, é impressionante, né, mas que eles têm que ter algo a mais para fazer eles brilharem e ajudarem a equipe também, né, isso é muito importante. Não, então os centrais, o Guilherme acho que é o mais baixo, mas ele não tem 1,96 m, ele tem 1,99 m para 2 metros, entendeu? É um garoto interessante porque é um garoto de braço, tem um braço pesado, né? Mas, né, os outros ainda um pouco mais cru, assim, tecnicamente, né? Falando, mas são garotos interessantes para o futuro, valorosos aí, né? É que eu falei, temos que ter a paciência. Essa é a posição nessa categoria que mais nós temos que ter a paciência, né? Que eles têm mais dificuldade, até porque alguns são grandes, né? Tem o Maicão também, né? O Maicon, que é um garoto de 2,14, a gente também usa ele como um super trunfo em algumas situações em alguns momentos aqui no treino, nos trabalhos aqui, né, fazendo passagem no central também, de central, né, treinando na ponta, mas ele é interessante também porque ele é um cara grande, né, e na Itália vai ter um garoto também gigante, na Polônia vão ter 2 garotos altos dessa, né, de 2 para cima de 2,10, né, então é trabalhar esses garotos e dar sequência, e eles darem sequência no trabalho deles pro futuro, né. Teu som, Rafael, tá desligado. Boa. Eu mutei aqui porque meu cachorro começou a fazer a festa, latir pra boa. Mas tudo bem, desculpa. É o home office, não tem jeito. Sobre o grupo, né? O grupo que você vai ter lá no Mundial, né? Você falou do campeão europeu, do vice-campeão europeu. Tem o Irã também que você acredita que vai estar forte. Como que está o cenário dessa categoria, né? Apesar de não ter talvez tanta amostragem assim por causa da questão da pandemia, mas como que você vê assim essa disputa desse Mundial especificamente? Então, cara, eu participo de um grupo de treinadores, né? Eu participo de alguns grupos, mas eu não interajo tanto, né? Não falo, não converso muito, não expresso muito a minha opinião, mas eu sempre, em alguns momentos, Campeonato Europeu ano passado, né? Tô falando, a gente não jogou esses garotos que nós vamos jogar, eles já estão jogando há 3 anos, entendeu? Por exemplo, a seleção italiana, eles já têm o campeonato sub-17, né? Já europeu, eles estão desde o sub-17 jogando o campeonato europeu. Então isso, cara, isso faz muita diferença para esse momento, né? Certo? Como faz diferença de um garoto de 17 anos para um garoto de 19 anos. Nesse momento faz muita diferença, né? A não ser que ele seja algo, né? Um outlier aí, né? Um cara fora de série, né? Agora, e não são muitos, né? São poucos que aparecem. Então, cara, a gente tem que ter. A gente vai jogar com uma Itália e com uma República Tcheca, que é campeão europeu e vice-campeão europeia, né? Em que esse grupo que eu estava falando para você de WhatsApp, de treinadores, né? Tanto tá mesclado, masculino e feminino, eu fiz questão de passar os links para esses treinadores para que eles, tá tendo um campeonato europeu, hoje a internet nos facilita isso, né? Para saber até o nível, né? Para entender como é que estão jogando lá fora na categoria. Então eu passei alguns links de jogos, né? Do Campeonato Europeu do Sub-18, né? Que foi ano passado, e passei esse ano já teve o Sub-17, né? Tanto que quem foi campeão foi a Eslovênia, vou falar, acho que é a Eslovênia. Acho que foi a Eslovênia. É tanto país agora. A Rússia perdeu a final, entendeu? Né? Então, interessante. Outros países estão aparecendo, né? Outros países estão aparecendo. Então, esse é o drama, né? É difícil, é complicado jogar, né, cara? Eles já estão há muito tempo jogando, né? E eles, por um motivo lá, a pandemia aqui né, deu blackout e tudo lá, eles conseguiram fazer o campeonato, né? Então, eu tento mostrar, eu tento compartilhar esses jogos, para saber para os outros treinadores, os treinadores brasileiros, né, nossos treinadores aqui das categorias de base, até saberem como está o nível, né, no mundo lá fora, né, como está. Né? Então, eu acho importante a gente estar interagindo e tá vendo o que está acontecendo lá fora também, para que a gente possa
tá melhor aqui, né? Ter uma noção, né? É importante isso, né, cara? Você falou do ritmo, né? Que a galera lá na Europa vem jogou sub-17 e tudo mais. A gente viu que até no adulto isso faz a diferença. Vimos agora na Olimpíada que os times que não foram para a Liga das Nações se deram mal nos Jogos Olímpicos. Isso. Então, faltar jogo acho que atrapalha mesmo. Muitos falam, né? Eu costumo ter os pés no chão para comentar essas situações, né? Porque tudo é questão, o cara faz isso, a grande chance de dar errado é grande chance, né? Pô, como é que você faz? A gente vai questionar isso, imagine, nós estamos questionando aqui uma situação de um quarto lugar numa Olimpíada, de uma geração que ninguém tem que falar nada, entendeu? Né? Não tem que discutir, eu acho que é uma geração espetacular, né? De trabalho, de resultado, né? O treinador que assumiu que se a gente for pegar os resultados aí dos últimos, isso eu não preciso estar puxando sardinha, nem puxando o saco de ninguém, mas é bom a história é importante para a gente ter noção, entendeu? E os jogos hoje, tanto na categoria adulta, então hoje está tudo muito parelho, né? Se a gente for ver os quatro últimos aí, os 4 primeiros saíram da mesma chave, então, e ficou para trás um time espetacular dos Estados Unidos, né? Ficou para trás a Itália, né? Que você está falando aí, né? E eles podiam, até o feminino também parece que fez a mesma coisa, né? No feminino teve mais, né? A Itália, a Sérvia e a própria China foram. A China ainda jogou um pouquinho na reta final, mas faltou ritmo para os 3 e a Itália do masculino, né? Que daí você fala disso, né, cara? Daí não deu certo, daí fica fácil, né, pra gente daí criticar, né? Pô, e daí se dá certo? Mas as chances são grandes de não dar certo. Claro, tudo bem. Mas o cara optou, agora tem que mudar, tem que, né? Eu acredito que não faria, né? Entendeu? Mas a gente não sabe o que ele está se passando ali, né? Porque uma coisa é você sentado aqui e estar comentando a melhor posição, né? De assistir um jogo é de casa, é do sofá de casa, entendeu? Porque tá lá, não tem pressão, lá tudo mais fácil. Pô, mas por que não fez isso? Pô, mas por que não... Cara, quem nunca foi ali na beira da quadra e ter que decidir, ter que ter... eu vou dizer, é complicado, entendeu? É complicado, entendeu? A gente somos pagos para isso, é a nossa profissão, mas eu digo, não é tão simples assim como parece, entendeu? Enfim, né? Então mas foi mais para... Não, eu brinco, você sabe qual que é a melhor substituição? Manda, qual que é? É a que dá certo. Não é? Porque o melhor planejamento é o que dá certo. Não, se substitui e dá errado, pô, você vai ser taxado do quê? Porque fez isso, porque não colocou esse, porque tirou aquele, porque agora não era o momento. Agora, você faz uma coisa e daí dá certo, pô, você é esse é o cara, esse... Então, é o que eu aprendi com meu amigo Horácio Dileu, né? Que fico contente também pela conquista, né? Porque é uma pessoa fantástica também, né? Claro, nós somos brasileiros, estamos torcendo na Olimpíada ferrenhamente pelo Brasil, né? Mas também o legal de tudo isso é que a gente também faz amigos, né? Então ele dizia para mim, Magocito, aprenda uma coisa: quando ganhamos, não somos tão bom quando a gente acha que a gente é. Mas quando a gente perde, a gente também não é tão ruim como os outros dizem que nós somos. Então isso fica uma dica para ir para o pessoal, né? E eu acho muito legal isso, quando ele dizia isso, Carlos, o Bielsa que falava, né? Eles têm do futebol lá, então é um cara inteligente também, então eu achei fantástico. Isso eu guardo para minha vida, né, cara? Porque é uma profissão também que, para a gente tomar pedrada e para ter um monte de... Vai ter, faz parte, né? O momento é saber se refazer, né? Esse que é o bacana. E daí o grupo já mostrou, todo mundo não tem que, né, tem que ter cabeça boa e dar continuidade ao trabalho. É aquilo, né? A gente deixa o 880 para o torcedor, né? As análises têm que ser mais equilibradas. Justamente. Mas eu dei mais esse exemplo porque, de forma involuntária, né? Porque vocês até queriam jogar, mas vocês entram meio que em desvantagem em relação aos europeus a isso no Mundial, né? Eles têm mais rodagem, têm mais jogo do que vocês, né? Então é algo a mais para superar, né? É isso que eu te falo, isso não é uma desculpa, não é uma muleta, entendeu? Isso é uma realidade. E isso é um fator nessa categoria
E, pô, no adulto, né? Salvo você falando agora da Itália, né? Não jogou, daí vai fazer o campeonato mais importante do. Não, né? Usar a VNL como, né? Agora a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se tinha. Né? Eu não sei o que pensou lá, né? É muito fácil, isso que eu tô falando, é muito fácil a gente. A gente não sabe do que tá passando, o que se passou, por que o cara. Né? E é o problema deles, eles que se resolvam lá, né? Ó, nós fizemos isso e deu errado. Porra, entendeu? Volta, não podemos mais fazer, né? Ou fizemos isso porque a gente não tinha esses caras aqui, não estavam íntegros, a gente não ia, sei lá, né? Não sei, né? Opção dos caras e paciência. Se não foram felizes. E se eles fossem felizes? A gente ia estar falando, pô, os caras foram inteligentes, pouparam. Então, o ano que vem todo mundo vai fazer igual. o que é difícil de acontecer, né, cara? Né? É. Mas enfim, né? Ainda vem de muito tempo parado, né? Sem jogar, pô, ficar sem jogar, e, enfim. Mas esse é o problema deles lá da Itália, né? O nosso nós temos que resolver aqui, o nosso aqui. Mago, sobre o seu time em si, né? Hum. Todo treinador vai falar, não, o importante é o coletivo, a gente sabe disso e tudo mais, mas a galera quer saber alguns destaques individuais, assim, quem que você, nesse momento, assim, do seu time já aponta, assim, para a galera ficar de olho, ó, fica de olho que está se destacando, pode ir bem aí já nesse Mundial. A gente tem, como eu falei, para o momento agora, né? Porque isso tudo é momento, é fase, né? Como eu falo, são garotos ainda, estão em desenvolvimento. Às vezes alguns a gente teve que dispensar, cortar, porque esse momento ele não estava, né? Ainda não estava maduro, não estava, né? Precisava, pode ser que daqui a 2 anos, 1 ano, esse menino, pô, exploda aí, né? Então explodiu, falou, pô, é o momento do garoto. Nesse momento, os ponteiros aqui são muito interessantes, são garotos interessantes, né? O Arthur Bento, né? Que é um garoto que é filho da Adriana Bento, né? Ex-atleta do vôlei de praia, e ele estava no Canadá, né? Mas ele é brasileiro canadense, né? E teve a possibilidade de vir para o Brasil, jogar no Minas, o Minas o trouxe, né? E teve essa possibilidade dele vir para a seleção brasileira, né? É um garoto muito interessante, foi o que eu falei, né? No início aí da temporada, 3,50 no ataque, então é um garoto bem mais maduro para a situação, né? Dos garotos que estão aqui, né? Para a posição, né? Então um garoto bem interessante. O Carlos Henrique, que é o outro ponteiro, que é um menino que é de Blumenau, tá no Sada Cruzeiro agora, é um garoto muito interessante, né? Mais tímido, mais calado, né? Mas não tem problema, pô, eu já trabalhei com o Samuel, então o Samuel era a mesma coisa, tímido ainda, mas depois vai desenvolvendo, vai criando, vai precisando criar confiança, mas são garotos bem interessantes, entendeu? O futuro aí, garotos que estavam bem, fizeram jogos amistosos bem interessantes, o Lucas Bergman, que é um garoto do Paraná, de Toledo, né, do time de Toledo, lá no interior do Paraná, né, um garoto bem interessante, ele tá fazendo 2 funções de ponteiro e tá treinando na saída também, ele tem um braço pesado, é um garoto, ele é irmão da Bergman, né, da Júlia, né, um garoto bem interessante, ser uma pessoa, um menino fantástico, assim, né, também tímido, bastante tímido, entendeu? Então eles ainda estão, né, o Arthur já é mais, né, de postura mais solto, mais líder, ele vai ser o nosso capitão no campeonato, né, fala muito bem inglês, né, já tem uma desenvoltura e um bom jogador, né, esses 2 jogadores, né, o Carlos e o Bergman, mais tímidos, mas muito interessantes, né, precisa de mais tempo ainda até para perder essa timidez, né, então eles estão treinando muito bem, né, tem o Michael, né, que é um garoto versátil, né, um garoto que tá buscando treinar, ser ponteiro, né, a gente treina ele aqui, treinou ele em várias posições, não treinando só no de livre e levantador, das outras ele fez todas, né, entendeu? Um garoto que é 2,14, ele pode ter algum problema, ele pode nos ajudar em qualquer uma dessas 3 posições, entendeu? Situações, né, um garoto bem interessante também, né, aí os levantadores, né, o Ramon e o Pedro, né, são garotos do Sada, são garotos interessantes, né, a gente tinha a previsão de um outro menino, que é a do Minas, né, o Lucas Machado, mas ele quebrou o pé aqui faz parte do processo, mas era um garoto também muito, 1,99 m, 2 metros de altura, canhoto, levantador, entendeu? Ainda um perfil bem interessante, assim,
de postura, né? Ainda precisa melhorar mais na mão, levantamento para trás, mas faz parte do processo, de todo o processo de garoto. Mas é um garoto bem interessante, né? Enfim, tem outros garotos, o Thierry, central, que tem a possibilidade, né, de nos ajudar bastante aí, junto com o Ítalo, que é de Brasília, e tá na Elase agora, em Florianópolis, o time da Elase. É um garoto de 2,5 metros, salta bem, né? E não, tem processo também de formação. Então, cara, uma aposta que a gente tá fazendo o líbero, né? O menino Bernardo, né? Era um ponteiro e a gente migrou ele para a posição de líbero. Então, tem garotos bem interessantes aí para frente, sabe? Boa, Magu. Você falou do Maicon, né? Falou também do Lucas Bergman, né? Na questão Uhum, de treinar em outras posições, né? uhum. Na sua visão, isso é o papel da base também, não talvez talvez mais até do clube do que na seleção, mas deixar É, o atleta mais à vontade para talvez descobrir a real posição dele, a que ele gosta mais de fazer. Como você pensa cara, sobre isso? Rafael, vou ser bem sincero, às vezes muitas vezes pela necessidade, entendeu? Às vezes, ó, pô, não tá encaixando aqui, não tá encaixando aqui, vamos testar. Mas teste. Vai, teve garotos aqui que eram ponteiros e viraram levantadores. Renan Buiatti era central, né? Veio para cá, ficou, treinou, foi de central para o Mundial, né? Então, às vezes, muito pela necessidade. E eles eu acho interessante também, se eles tiverem essa possibilidade, não jogá-los na fogueira, né? Mas tendo essa possibilidade, né? Por exemplo, eu acho que isso é um fator positivo para eles dentro de uma seleção, porque a gente vai para o campeonato com 12 jogadores, cara, né? Então, por exemplo, se eu, Deus o livre, né? Um central machuca no campeonato, ou você só vai jogar com dois centrais, né? Por exemplo, vamos supor, machucou, o Maicon tem a possibilidade, não vai ser né? Vai ter suas dificuldades, mas ele pode nos ajudar nessa situação. Então, quanto mais, se eles tiverem mais possibilidades para ter mais de uma posição, é mais interessante para o campeonato, né? Mas às vezes eu te confesso que às vezes é por a necessidade mesmo, né? A gente consegue, né, deixar, por exemplo, o Bergman agora migrando agora aí, ó, nesse último ciclo, a gente vamos testá-lo na saída, como é que tá? Porque ele tem um braço pesado, sabe? Ele bate forte na bola, bração de oposto, assim, né? Ele fez jogos amistosos interessantes na ponta, passando mesmo, assim, tem dificuldade, mas se virou e dando na bola, né? Ele, pô, cara, vamos dar uma olhada nele na saída para ver como é que tá, e foi assim, vamos arriscar, vamos dar uma olhada aí. Aí começamos a treinar e ele né, tá com um bom desempenho ali na saída também, ele fica mais solto, né, daí não participa tanto do passe, né? Mas então ele tem uma característica interessante, né? Ele tem um braço pesado, então tem essa possibilidade, né? Ele continua fazendo os trabalhos de passe, né? Os trabalhos técnicos de passe, tanto ele, Maicão, né? E fica nessas situações e qualquer outra coisa, qualquer outro setor que precisar, eles estão prontos para suprir, entendeu? Então é esse o cuidado que nós temos que ter, né? Essa questão da versatilidade que você falou é excelente para o técnico e excelente para o atleta também, né? Sim. Não vou nem entrar muito no mérito, mas, por exemplo, você falou, né, no Mundial só pode 12, Uhum. na Olimpíada também, aí, no caso do o Zé Roberto, né, a Macris lesionou o pé e depois ele perdeu a Tandara. Então ele Pois é. tinha outras opções ali, a Natália fazia as duas, a Rosa Maria fazia as duas. Então é Uhum. vantagem, é bom para os dois lados, né? Para o técnico e Sim, para o jogador também. sim, justamente. É, Boa. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que até para a gente finalizar, né, aqui, para não tomar muito do seu tempo. Não, tranquilo. Um fã nosso aqui ontem falou assim: a gente avisou que ia entrevistar você, e ele gosta muito de vôlei de base também, e Uhum. ele se preocupa muito com essa questão do passe, né? Ele acha que essa formação do jogador para chegar no adulto, o atleta no adulto não está chegando tão completo nessa questão da recepção. Como que é feito esse trabalho, pelo menos por você, né? E para que o atleta possa chegar ali no adulto mais com passes, digamos, mais completo nesse fundamento, vai. É um fundamento um dos mais difíceis do voleibol, né? Cara, eu até ia falar, quem trabalha, quem faz os treinamentos de recepção, né, é o Cadillac, é o nosso assistente aqui, né, ele que trabalha com os garotos esse fundamento,
né? Então, cara, primeiro é repetição, entendeu? E eles entenderem, né, posicionamento na quadra, né? A gente usa muito situações de proteção, né? Certo? Como a gente tem um time grande e a gente tem a possibilidade de passar de toque, né? O passe flutuado. Então a gente também trabalha essa situação, né? Com eles jogando avançados, né? Para passar de toque, mas a gente não esquece e também trabalha as situações com a manchete, né? Que é importante nas situações. E daí a adaptação de que no momento em que o que nós vamos usar no momento do jogo, né? Certo? Então trabalha-se com bastante deslocamento e muita repetição, cara. Não tem muito segredo para isso, né? Isso é repetição e trabalho, né? Com esses garotos o tempo inteiro, né?